Olá, sejam muito bem-vindos. Ó, estão ouvindo o passarinho aí? Não sei se vocês estão ouvindo. Tem um passarinho e tem um gato arranhando um brinquedo aqui. É praticamente ao vivo esse vídeo. Eu não sei editar vídeo, acho que eu já até falei isso aqui antes. E também eu gosto desse improviso. Tava com uma ideia assim, eu tenho ideias muito legais no meio da noite, na madrugada e principalmente de manhã. Então eu acordo com muitas ideias boas. E eu queria compartilhar aqui. Primeiro eu lembrei da Fernanda, acho que é Amanda Gonçalves, que eu fiz um curso dela, ela fala sobre o momentum em latim, né? Que é aquele momento que você fala assim, eu vou fazer isso agora. Sabe quando você tem aquela ideia e você fala, vou fazer. Se você deixar passar isso, muito provavelmente você não vai fazer. E eu sou muito assim com gravação de vídeo. Então eu tenho a ideia ali, e se eu não fizer na hora, e eu não sou de fazer roteiro, de anotar, eu gosto de chegar e falar assim. Então, tanto é que eu tô de pijama aqui, mas eu dei uma arrumadinha, não vou falar que eu acordei assim, né? Eu passei uma make que eu acho que vocês merecem me ver mais arrumadinha, né? Com a cara menos inchada. Tá um pouquinho inchada ainda. Mas enfim, o que eu queria falar? Resumindo, eu quero falar sobre o poder da visão e da provisão. Se, quando fala assim, provisão, tem a ver com fé. Então, assim, se você é uma pessoa sem fé, se você é uma pessoa que não acredita na provisão divina, que não existe um ser superior, somos só nós aqui, muito provavelmente esse vídeo não é pra você. Porque não tem como, eu não descolo a minha fé das outras coisas da minha vida. Por quê? Porque muita coisa que deu certo na minha vida, que eu conquistei, que eu consegui resolver, mesmo não enxergando de imediato, né? Mas depois eu enxerguei que teve a ver com a provisão, teve a ver com a minha fé. Então, foram coisas que Deus proveu para mim, foram situações que eu descansei em Deus, que foram poucas, né? Se eu descansasse mais, eu teria muito mais, porque a gente é ansioso, então às vezes a gente coloca a situação nas mãos de Deus e a gente tira, né? Eu vou fazer com as minhas próprias mãos, com a minha própria força, com o meu próprio entendimento, e às vezes dá errado. Então, provisão, né, e visão. Quando a gente fala em visão, e eu vou comentar aqui com vocês, vou me abrir, eu creio que eu não tenho falado sobre isso. Eu criei um quadro dos sonhos, né, um vision board no Pinterest. Muitos anos atrás, mais de uma década, eu criei daquele jeito bem analógico mesmo, que muita gente fala, para você cortar em revista como você se vê, como você quer se enxergar no futuro, que vida que você quer. E eu peguei fotos de modelos, modelos que eu falo mulheres, né? Modelos que tinham um corpo bonito, porque eu tava muito acima do peso na época. E aí mais ou menos esse corpo que eu quero atingir. Eu quero me vestir melhor, então eu peguei mulheres que se vestiam muito bem. Falei, isso aqui é o que eu quero no futuro. Então, peraí que meu gatinho tá... Para! Então eu peguei tudo isso e coloquei, e na época foi recorte de revista mesmo, e coloquei no papel, e tá dentro de uma pastinha. Eu achei um tempo atrás, e eu vi, isso tem mais de 10 anos, e eu vi que tudo que eu coloquei ali, eu já tenho. Então, isso foi muito assim, bom pra eu ter uma noção, porque a gente vai sonhando com as coisas, e vai trabalhando, as coisas vão acontecendo, e muitas vezes a gente vê a parte ruim, a gente tem facilidade em ver o desafio, a dificuldade, fica reclamando, mas a gente não vê o que já foi colhido. Para, Fred. Para. A gente não enxerga o que a gente já colheu, o que já aconteceu na nossa vida de bom. E quando eu me deparei com essa pastinha, que eu tava procurando uns documentos para fazer algumas coisas, eu falei, poxa, olha só, não é que basta sonhar, né? Não é que basta você arquivar em algum lugar ou você colocar e vai falar, pronto, isso aqui pela simples lei da atração. Não é dessa forma. Precisa de ação também. Mas muitas vezes a gente nem começa a sonhar com alguma coisa.
Parece que tá tudo muito distante. E é assim mesmo. Então, quando começa, está distante. Só que a gente não pode. Sonho não é algo assim. O que muita gente acha que é sonho? Ah, quando você fala assim, qual é o seu salário dos sonhos? A pessoa pensa, eu vou ganhar R$ 500 a mais. Aí daqui 3 anos eu ganho 1.000. Isso não é sonho. Sonho é algo realmente muito distante da sua realidade atual. Isso é sonho. E muitas vezes a gente pensa pequeno, a gente não chega nem a sonhar, a gente pensa pequeno. E por que é importante sonhar alto? Porque quando a gente sonha alto, e mesmo às vezes a realidade atual tá tão distante daquilo, você não sabe o como. Esse é o importante. Gente, na hora de sonhar, de você escrever ou de você desenhar, agora o meu vision board está no Pinterest, também é uma opção, é uma coisa digital, mas são visualizações que você tem que olhar e se ver naquela situação. E aí eu vou explicar mais ou menos como que funciona esse quadro, como que eu fiz, né? Como que eu aprendi, como que eu fiz. Quando você visualizar, tirei uma linha aqui, é você visualizar, se enxergar naquilo ali, mesmo sem saber como. Então, por exemplo, você tem o sonho de conhecer um país. Eu tenho o sonho de conhecer um país. E aí eu não sei como vai ser. Pode ser que eu ganhe uma passagem, uma viagem para esse lugar. Pode ser que eu consiga um trabalho e fale assim, se eu conseguir esse trabalho, eu fale para mim mesma, esse serviço aqui, se eu conseguir, o dinheiro vai ser para essa viagem. Um exemplo. Ou então pode ser que meus pais cheguem e falem, eu sei que esse é seu sonho, filha, eu não sou herdeira, tá? Mas tô dando um exemplo aqui. Mas vou te dar essa viagem que você tanto quer. Não importa o como, entendeu? Pode ser que eu conheça um príncipe, um italiano que chega e fala, venha conhecer o meu país. Acho um pouco arriscado. Pode ser que seja arriscado, a gente tem que conhecer bem a pessoa para saber se é confiável hoje em dia. Mas é um exemplo de vários que pode acontecer. Então, primeiro é sonhar e colocar isso no papel, entre aspas. Pode ser no papel por escrito, mas o interessante é que a gente use todas os nossos sentidos. Porque quanto mais sentido a gente usa, o cérebro entende que já estamos vivendo aquilo. Então, quando você sente o cheiro da comida daquele país que você quer conhecer a culinária, você se enxerga naquelas calçadas, naquelas ruas. Você se enxerga com aquelas roupas que você tem vontade de vestir. Você se enxerga dirigindo o carro que você tem o sonho de comprar. Se você já enxerga, visualiza, sente o cheiro, você sente como se estivesse passando a mão, você percebe a textura. Quanto mais você usa esses sentidos, quanto mais esses sentidos são usados, mais essa realidade, mais isso se torna real no seu coração e no seu cérebro. Por quê? Porque o cérebro não distingue, essa é uma frase que a gente nunca pode esquecer, a realidade do sonho, da ilusão, do pensamento. Ele não distingue. Tanto é que se você estiver muito nervoso com a situação que você já passou e você começar a contar tudo de novo, vai voltar como se estivesse acontecendo. Você vai ficar com raiva daquela pessoa, daquela situação. Você vai franzir a testa, você vai se estressar, o cortisol vai aumentar. Isso aqui é marca de caneta na minha mão, que eu tava escrevendo no diário. Então, isso vai voltar como se tivesse acabado de acontecer. Eu já fiz muito isso. E isso vicia a gente, tá? O cortisol, essa coisa de reclamar, se a gente viver, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Quanto mais a gente reclama e fala que as coisas estão ruins, mais coisas ruins acontecem. Só que isso é chato, é ruim esse dado, Só que a gente pode usar isso a nosso favor. Quanto mais coisas boas nós falamos, eu sei que no começo é difícil, porque o nosso cérebro está acostumado e a gente conversa com as pessoas ao redor, todo mundo, é muito mais fácil você achar alguém que vai reclamar de alguma coisa, que vai ver o lado ruim de alguma coisa, né? O dissociador, aquele que vê o que tá faltando, do que uma pessoa que é grata, que é feliz, independente da circunstância. Quando eu falo independente da circunstância, gente, é independente da circunstância, tá? Você tá me vendo aqui hoje, fazendo esse vídeo, várias circunstâncias da minha vida estão desfavoráveis. Mas ainda assim eu sou feliz. Porque eu sei que são fases da nossa vida, né?
e a vida que a gente tá aqui, tridimensional, essa coisa material, ela é só parte daquilo que eu já sei que Deus tem preparado para mim. E aí, por isso que eu falo da provisão. A provisão é, as coisas irão acontecer, Deus irá prover. É assim que eu vivo, né? Essa é a realidade que eu vivo. Eu sei que é muito fácil falar isso quando tudo tá indo bem. E, por exemplo, financeiramente, hoje, na data de hoje é dia 12 de julho de 2026. Hoje, financeiramente, se eu for falar com o meu consultor financeiro, ele vai falar, minha filha, tem que melhorar muito. Mas essa é a vida. Essa é a vida, a gente não sabe do dia de amanhã. Dias atrás, meses atrás, a situação era outra. E é assim a nossa vida. E aí eu tinha esse discurso de fé. Eu estava ajudando, né, com filantropia. Não fico falando sobre isso, mas eu estava ajudando várias... Ainda estou ajudando, mas eu estava ajudando mais outras pessoas. Enfim, fazendo várias coisas que eram legais com o dinheiro que eu estava recebendo mensalmente e que hoje eu não estou mais. Mas, como eu estou dizendo da provisão, é você saber que as coisas vão acontecer. Não quer dizer que eu vou ficar parado, que vai cair do céu. Não é isso. Mas é crer. E aí eu lembro que eu vi, depois que eu vi esse quadro, eu falei, poxa, isso é verdade. Teve coisa que eu poderia ter colocado, mas eu não pensei. Se eu tivesse colocado, talvez isso também teria se realizado na minha vida. Porque para mim, a importância na época, o que era mais, né, o que eu priorizei, foi aquilo, de eu me arrumar, de eu ser mais independente, de eu dirigir, que eu não tinha coragem de dirigir, de eu perder peso, estar no meu peso, ou próximo do peso ideal. Eu lembro assim, meu sonho era estar agora eu tô lembrando. Era estar, na época, era chegar aos 63 quilos. E hoje eu não saio de 62,5, 62 e alguma coisa, né? Então, quer dizer, eu já cheguei até abaixo do que pra mim era um sonho, né? Então, assim, não deixar de acreditar. Essa é a minha visão. E usar todos os seus sentidos. Então, assim, se você tem sonhos, escreva. Escreva, assim. Michael Jackson fazia muito isso, afirmações positivas. Escreva no presente. Eu sou muito feliz, eu sou grata pela minha família, eu sou grata, seja grata pelo aquilo que você nem tem ainda, pelo que você tem e pelo que você ainda quer que venha pra você. Porque você já vai viver como se você já tivesse isso. Você vai estar feliz aparentemente sem motivo. Quem olhar pra você vai falar, como assim você tá tão feliz se as coisas não estão indo tão bem? Né? Teve momentos na minha vida que, por exemplo, minha vida estava muito garantida, entre aspas, porque a gente não tem garantia de nada nessa vida, né? Mas assim, tinha muita segurança financeira e que eu estava muito mal emocionalmente. Então, assim, quem olhava minha vida falava assim, filha, fica quietinha aí que você não tem motivo pra estar mal, não, porque tá tudo indo muito bem. Por outro lado, hoje, se eu fosse reclamar, choramingar, desabafar com os outros, as pessoas iam falar, Débora, eu te entendo, porque realmente sua situação... E eu não estou fazendo isso. Né? Então, apesar das circunstâncias, então eu estou vivendo pela fé. E eu estou dizendo isso porque eu sei que eu vou rever esse vídeo um dia, né? E vocês estão vendo aqui. E eu vou confirmar isso, porque eu sempre confirmei. Deus sempre proveu na minha vida. As coisas sempre aconteceram de uma forma ou de outra. Então, algumas portas, e que isso fique bem claro, aparentemente vão ser fechadas. Aliás, vão ser fechadas. E aparentemente vai ser uma coisa ruim. Depois, com o tempo, você vai ver que aquela pessoa que não entrou na sua vida, aquela pessoa que sumiu, aquela oportunidade de trabalho que você tanto queria que não apareceu, é porque nada era para ser seu. Né? E eu comecei a pensar sobre isso e ver, e essas frases ficam na minha cabeça, que o que é meu me encontra no tempo certo, na hora perfeita, né? No tempo da criação, no tempo de Deus, como muitas pessoas dizem, né? Vai acontecer para mim. E aí, como que é se preparar a essa parte legal? Agora vamos falar da prática. Se preparar para esse futuro que ainda não chegou. Eu vou dar um exemplo. Quando eu falei de conhecer outro país, é um sonho mesmo? É um sonho.
Porque aí você tem que ter o autoconhecimento para saber o que é o seu sonho. Porque não é o que sua família quer pra você, não é o que seu amigo quer, é o que é importante para você. E aí eu falei, poxa, eu tenho o sonho de conhecer esse país e eu nunca saí do Brasil, né? Isso assim, tirando algumas regiões de fronteira, assim, falar conheço outro país, não conheço. O que eu fiz? Nessa situação, sem garantia de nada, vou tirar meu passaporte. Eu tirei meu passaporte em 2015, né? Porque me influenciaram, vamos tirar e tal, mas eu nunca utilizei e nunca tirei nem visto para nenhum país. E inclusive eu perdi ele, né? Ele extraviou e hoje ele já está vencido. Ele venceu em 2025. A Polícia Federal até me mandou e-mail na época falando. Só que eu tava trabalhando tanto que, assim, sabe, você nem para pra sonhar. Quando você trabalha demais, você não para pra sonhar, quando você não tem quase tempo. E eu não estava organizada pra ter tempo pra mim, pra chegar e falar, poxa, deixa eu renovar meu passaporte aqui, porque realmente... E aí, ontem, do nada, vírgula, né? Falei, peraí, eu estou querendo essa vida, né? Então eu estou querendo viajar, conhecer outros países, talvez até morar fora, também não tem problema, porque não é que não tem problema, não é uma questão pra mim, porque eu fui me organizando para eu conseguir fazer várias coisas, para eu ter liberdade geográfica. E liberdade geográfica e liberdade de horários é isso, é você morar onde você quiser, ou então você viajar e ficar tempos em um lugar. E muita gente até gasta mais e tem experiências ruins de viagens ao exterior, por quê? Porque elas trabalham o ano inteiro para ficar 4, 5 dias. E 4, 5 dias você não conhece uma cultura, você vai como típico turista na correria, na alta temporada, cheio de filas. Você vai, às vezes, num restaurante só porque ele é famoso, porque tem muito marketing, mas você não conhece. E a minha vontade, quando eu penso em viagem internacional, é conhecer a cultura, é conhecer melhor o idioma. E eu li um livro de um cara que ele mora, assim, 6 meses num lugar, 6 meses em outro, ele fala muito disso. Ele gosta muito de luta. E aí, cada país tem uma luta mais característica, né, daquele país. Então, ele fica 6 meses no Japão, ele luta, eu esqueci o nome da luta, mas ele luta X e aprende, e ele chegou a ganhar campeonatos dessa forma. Depois ele vai morar na Tailândia, depois ele vai morar... E ele falava até a questão de gasto, que às vezes a gente tem uma noção muito, muito deturpada de como é viver assim, né? Dá pra viver em vários lugares, às vezes com o mesmo custo que a gente vive onde a gente mora. Então, assim, né? Se você alugar a casa que você tá morando, claro que isso aí é uma coisa... Já é já é um patamar acima. Vou parar na viagem aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas uma viagem que eu quero aproveitar, não é uma viagem só para postar no Instagram. Não é só porque o país é instagramável, né? Ou aquele monumento, aquele local, só porque tá todo mundo indo. Eu quero literalmente me sentir naquele país, sentir o cheiro da comida, o cheiro da cidade, conhecer as pessoas. E para isso precisa de um tempo maior. Então, por isso, eu optei pela liberdade geográfica. Essa liberdade geográfica também pode ser, porque se eu tenho o sonho de constituir família, e está também no meu quadro de visões, também ter tempo. Então, esse tempo pode ser para mim, se eu tiver com alguém, vai ser para eu dar atenção para esse meu companheiro também, investir no relacionamento. E se eu constituir minha família e tiver filhos, vai ser também para o meu filho. Então, tempo sempre vai ser bom, né? Criar um tempo maior, então organizar minha rotina. E eu fui organizando a rotina para trabalhar à distância também por isso. Por quê? Porque é a vida que eu quero. Então, tudo com base no quadro, no quadro de sonhos que eu criei. Que isso vai mudar de uma pessoa para outra. Talvez isso aqui que eu tô falando de viagem, não de viagem internacional, ou de morar em outro lugar, ou liberdade geográfica, não tenha nada a ver com você. Você quer sua casinha branca, você quer morar no sítio, você... Não tem, isso é relativo. Não vá na onda do que você tá vendo, porque você viu na internet, porque você viu blogueira falando, porque aquela realidade que vai fazê-la feliz, não. Antes de você fazer o seu quadro, faça uma oração, faça uma meditação. De preferência, feche os olhos para outras coisas, tire distrações, começa a olhar para si,
o que que me move, o que que realmente me apaixona, Por quê? Porque a gente tem mais facilidade em conquistar aquilo que... Ai, fica fechando a câmera. Aquilo que nos move, aquilo que realmente faz diferença para nós. Qual ânimo que você vai ter, por exemplo, para falar assim, não, eu vou trabalhar até tarde, mas é por esse sonho que eu estou conquistando. Você tem, sabe, aquele ânimo, aquele ímpeto. Como que você vai ter se você está fazendo só porque você viu na novela? Você não vai ter essa força. Isso aí não vai se sustentar a longo prazo. Agora, se é uma coisa que faz sentido pra você, pouco importa se tá na moda, se tá na novela, se tá na rede social, se sua família, seus amigos concordam, se eles querem ou não, é você. Inclusive, não precisa fazer sentido pra ninguém esse quadro de sonhos. Então, eu fiz o meu quadro de sonhos e eu acredito na provisão. E depois eu pensei, quando eu pensei no passaporte, é um simples exemplo. Eu não tenho renda, tá, gente? Mas eu tenho um valor que eu guardei, eu tenho uma, como que eles falam, reserva de segurança, uma reserva de emergência, né? Então, assim, eu não tô passando fome, não é isso. Mas nesse momento eu não tenho garantia de nada. E aí, o que que eu fiz em relação ao passaporte, eu tô explicando isso, porque senão eu não ia comprar um passaporte, pagar a taxa de passaporte, que é R$ 254, não é caro. Taxa de passaporte se eu tivesse precisando de dinheiro para comer, é claro. Tudo depende das suas prioridades, né? Da sua situação. Não vou fazer uma loucura, mas pra mim não era uma loucura. Eu falei, peraí, se hoje eu ganhar uma passagem, Deus falar assim, uai, minha filha, não era isso? Você tá moscando aí, você tá comendo bronha, como dizem. Você não queria uma viagem? Pronto, caiu uma viagem no meu colo. Cadê meu passaporte? Entendeu? Aí eu comecei a falar, eu vou me preparar pra essa vida dos sonhos. Por exemplo, eu quero um relacionamento assim, eu quero um tipo de homem X, esse tipo de homem gosta de como? Como que eu vou ser essa mulher? Porque é isso que a gente tem que se preparar. Não que eu tenha que me preparar e me cuidar só para o outro, mas também para o outro, se eu quero um relacionamento. Né? Da mesma forma que eu quero que esse outro esteja se cuidando, esteja estudando, esteja cuidando do físico, da aparência, principalmente de força, inteligência, que são características que me passam segurança, confiança, estando cuidando da vida espiritual. Então, esse homem vai ser admirado por mim e eu quero ser admirada também por ele. Então, é uma das coisas, tá, gente, que pode não fazer sentido pra você, mas pra mim faz. Então, já ir lapidando isso, como se você já vivesse esse momento, agradecendo. Não esqueça da gratidão. A gratidão é muito importante. A gente agradecer pelo que a gente já tem. Ser literalmente grato. Não é só ficar repetindo frase, eu sou grato, eu sou grato. Gratiluz, não. É você realmente reconhecer que você tem, que você tem. Não importa se não sejam bens materiais, mas suas características. Tudo que você já passou, onde você chegou, né? O auto-perdão também é importante, que a gente erra e o importante é sempre tentar acertar e ir melhorando. Reconhecer esse erro, né? Confessar esse erro e falar, amanhã vai ser diferente e eu vou mudar e mudar de verdade. Então, é isso. Acreditar na provisão, que pra mim isso é muito importante, porque a gente não sabe o como, tá? Quando a gente sonha, a gente não sabe como vai acontecer. Só que se esse sonho for realmente muito forte, a gente fizer essas afirmações e a gente conseguir visualizar isso com os olhos da fé, muito provavelmente isso vai acontecer. A gente não sabe ainda como, mas muito provavelmente vai acontecer. Quando a gente diz que para Deus nada é impossível, é exatamente isso. Porque se Ele quiser, vai acontecer. Basta a gente querer, sonhar com aquilo, pedir também para Deus, né? Agradecer o que a gente já tem, porque a gente só ganha coisa. Nós, que eu falo muito a gente, né? Meio caipira. Nós só conquistamos as coisas maiores quando a gente já é grato pelo que nós já temos. Né? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quer dizer, eu te dei um pouquinho, você já foi fiel com aquele pouquinho que eu te dei. Você já conseguiu melhorar tantas coisas com um pouquinho que você tinha, agora eu vou te dar mais. Por quê? Porque você mostrou que você consegue administrar. E eu não tô falando só de dinheiro, é de situações também, né? Que às vezes a gente não tá preparado, a gente não ganha um relacionamento, porque às vezes a gente não tem maturidade para lidar com aquilo.
A gente não ganha uma promoção no trabalho porque a gente não tem não só questão técnica, mas até emocional para lidar com o poder, com alguém te criticando, você sendo chefe, você sendo líder. Não é tão fácil ser líder. Então, estar preparado, entendeu? Estar totalmente preparado, nós nunca estamos para nada. Mas ir se preparando, à medida do possível, o que está ao seu alcance, para aquilo que você já sonhou. Como eu dei o exemplo do passaporte. É isso. Pode ser que daqui uns dias eu esteja viajando para o país que eu tenho vontade de conhecer, que eu não sei se eu já falei ele aqui. Mas assim, pode ser que eu esteja daqui uns dias, não sei. Mas o passaporte, que eu acho que dura 10 anos ainda, né? Quando eu fiz a validade era de 10 anos. Eu não tenho dúvida que dentro de 10 anos eu vou fazer, mas eu acho que vai ser muito antes. Então, acreditar na provisão, ter visão a longo prazo, né? Não deixar de executar, mas os primeiros passos são esses. É primeiro sonhar. Muitas vezes a gente nem se dá, e eu falo por experiência própria, ao direito de iniciar, de sonhar. Você simplesmente já põe na cabeça, isso aí é só se eu ganhasse na Mega Sena, isso aí é só se acontecesse tal coisa, e você já coloca os empecilhos, sendo que o mundo é cheio de possibilidades. Do jeito que a gente vê muita gente vencendo, crescendo, isso pode acontecer com a gente também. Muitas oportunidades acontecendo pro seu vizinho, pro seu amigo, e para pessoas que nem divulgam. Isso pode acontecer para você, por que não? Por que não? Então, se preparando para receber esses milagres que com certeza vão acontecer na sua vida. Essa é a minha mensagem de hoje, nesse vídeo longo. Espero que vocês aproveitem. Isso tudo que eu disse aqui foi experiência de vida, muita que eu já tive, e também de muitos livros, de muitos ensinamentos que eu estudo muito sobre o assunto, né? Não só bíblicos, como de vários outros livros que eu aprendi e que fizeram sentido para mim e que me ensinam até hoje. Tem alguns que eu releio e vou reler talvez o resto da minha vida, mas independente dessa teoria toda, é a prática. É você aproveitar, igual eu falei do vídeo, aquele momento, falar assim, eu vou começar a sonhar com isso, eu vou colocar isso no papel, isso vai acontecer na minha vida. E a partir daí, as decisões que você vai tomando, porque você já delimitou alguns objetivos e alguns planos, né? Você vai conseguir focar. Então, você vai conseguir dizer não com mais facilidade para aquilo que te distrai dos seus objetivos. Você vai conseguir dizer sim para aquilo que te leva ao seu objetivo. Porque você já sabe, para os outros pode não fazer sentido, mas você já tem na sua mente o que você quer no futuro. Então aquilo ali vai fazer sentido para você vai falar sim, é isso que eu quero mesmo. Por quê? Porque isso me leva onde eu quero. Não, obrigada, eu não quero isso. Mesmo que seja uma coisa boa, tá, gente? É o seguinte, outra coisa, por último agora, que eu aprendi no livro... O Essencialismo. Ele fala o seguinte, que muitas vezes a gente tem que recusar coisas boas quando a gente quer o extraordinário. Não dá pra ter tudo. Então, você quer o trabalho X, você vai recusar às vezes uma proposta que as pessoas vão falar, não acredito que você disse não pra tal coisa. Porque são coisas boas. Às vezes é muito fácil você dizer não para as coisas ruins, que você vai falar, isso aqui vai prejudicar minha vida, isso aqui não tem nada a ver. Mas às vezes você quer o extraordinário. E para isso, não dá para você tem que canalizar a sua energia. Não dá para você usar a sua energia para muitas coisas. Porque nós somos, né, humanos limitados. Então, dizer não até para coisas boas. Que, né, tem gente que recusa um concurso que passou. Por quê? Porque tá em outra realidade de vida. Atualmente, os sonhos são outros. E aí, você vai ser, às vezes, julgado. Alguém vai chegar e falar, poxa, você tá fazendo completamente errado. Não tem problema. O que importa é o que você quer, quais são os seus objetivos e onde você quer chegar. É isso. Beijos, tchau.